Vamos dar início, então, ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Espíritos dessa noite. Hoje é dia 2 de março de 2015, são 19 horas e 47 minutos, 28 graus, na cidade de Jaú. Nós estamos estudando o livro 2, Mundo Espírita, ou dos Espíritos, no seu capítulo 7, Retorno à Vida Corporal. Item 2, questão 353. Todo mundo lá? Item 2, questão 353. União da alma com o corpo. Então, na pergunta 356, Kardec pergunta aos espíritos superiores o seguinte: a união do espírito com o corpo, não estando completa e definidamente consumada, senão depois do nascimento, pode considerar-se o feto como tendo uma alma? Boa pergunta, né? Resposta: o espírito que deve animar existe, de qualquer maneira, fora dele. Propriamente falando, ele não tem uma alma. Eu acho que hoje, se os espíritos fossem responder para o brasileiro, diz assim, tecnicamente falando, né? Ele não tem uma alma, pois a encarnação está apenas em vias de se realizar, mas está ligado à alma que deve possuir. Então, tecnicamente, ainda não está consumado o fato, porque pode haver aí uma intercorrência qualquer, que, né, alheio a qualquer previsibilidade, e o nascimento não se consumar. Mas, de qualquer maneira, existe, então, uma alma, né, um espírito, que quando passa a ter um corpo, passa a ter o nome de alma, né, uma alma ligada a ele. 354. Como se explica a vida intrauterina? E ele está perguntando no significado dela para o espírito, não é? Por que o espírito precisa de vida intrauterina? Como se explica isso? Vocês já se perguntaram isso? Eu também nunca tinha me perguntado. O Kardec é sagaz pra caramba, né? O cara inteligente. O cara, ele tinha uma... Bom, só podia fazer parte do grupo mesmo, né? Então, realmente, que sentido tem para o espírito? O espírito já tem uma vida, ele tem experiência, ele já viveu várias vezes. Para quê? Qual é a função da vida intrauterina? Resposta: é a da planta que vegeta. A criança vive a vida animal. O homem possui em si a vida animal e a vegetal, que completa ao nascer com a vida espiritual. Então vamos dizer assim, como se fosse uma semente plantada que, num determinado momento, no momento apropriado, vai eclodir. No caso do espírito, ele eclode para a vida na Terra, na matéria. Não é? Existem mundos mais evoluídos que praticamente não existe a infância, que é uma outra situação própria do nosso planeta. O espírito precisa ainda, no nosso planeta, da infância. Em determinados mundos, a infância não existe. Ou praticamente não existe. Ele está perguntando que ele acha que ele não serve como experiência. Ele está perguntando qual é a função, né? Na realidade, os espíritos, no meu modo de entender, eu acho que eles foram muito finos, muito educados. Porque eles poderiam responder assim: olha, para espíritos, no grau de evolução de vocês, é necessário isso. Entendeu? Como é necessário uma infância prolongada, que tem homem que tem 50 anos de idade e não amadureceu ainda, né? Como é necessário uma alimentação grosseira, nós nos alimentamos de maneira grosseira, não é? Existem muitos
muitas culturas, por exemplo, que fazem questão de ter uma alimentação mais sutil, mais, né? Os orientais, alguns, né? Tem alguns monges, né, que fazem questão de ter uma alimentação menos grosseira, mais saudável também, né? Como é que é o nome daquela seita que havia no tempo de Jesus? Os essênios. Dizem que eles se alimentavam frugalmente, assim, de uma maneira bem sutil mesmo. Dizem que existiu essa seita no tempo de Jesus. Eu não sei, parece que existiu sim. Se alimentavam de uma maneira muito frugal, né? A gente se alimenta de uma maneira muito grosseira. É carne, né? É coisa pesada, né? Coisa grosseira. Então, eles podiam responder isso para Kardec, estariam respondendo de maneira adequada. O que você falou bem? Picanha, né? Picanha é uma coisa grosseira, mas é muito boa. Entendeu? Nós ainda precisamos disso, né? Nós ainda, na nossa condição de evolução, ainda precisamos disso. Mas certamente vai chegar um momento em que o espírito vai se alimentar de o que nós chamamos de frugalidade na alimentação vai ser grosseiro para esses espíritos mais evoluídos, com certeza. Né? Você está magrinha, não é a tua? Né? Muito bem. Ô, senhor Luiz, isso não tem nada a ver com a ligação do espírito ao corpo, molécula a molécula, esse tempo, ele não precisaria desse tempo, do esquecimento dele, ele entrar na questão do esquecimento, também se está se preparando para ele entrar nessa nova vida. É claro, faz parte também nessa questão. Claro, faz parte de todo o processo. É por isso que espíritos grosseiros como nós precisam de corpos grosseiros e de uma situação grosseira para eclodir na vida material. Porque se for um negócio muito rápido, muito... Então, olha, agora raciocínio no sentido inverso. Em Júpiter, por exemplo, eles vivem 800 anos. Desencarne praticamente não tem erraticidade, reencarnam rapidamente. Mas não existe praticamente infância. Quer dizer, reflita no sentido inverso. Sim. Quer dizer, isso faz parte... mais sutil, tudo mais sutil. Para durar 600, 700, 800 anos, tem que ser muito mais apropriado, tem que ser muito mais saudável, muito mais perfeito do que o nosso. Senão não viveria tudo isso. Imagina o sistema. Entendeu? Não dá nem para imaginar. Quer dizer, tudo isso ocorre em função da grosseria do espírito, da falta de evolução do espírito. Ele precisa de coisas grosseiras porque ele manipula coisas grosseiras, ele pensa de maneira grosseira, ele age de maneira grosseira e ele vai lapidando isso à medida em que ele vai encarnando em mundos como o nosso e vai entendendo, desenvolvendo a sua inteligência, a sua moralidade e vai precisando de coisas mais sutis. Ele mesmo vai tratando dessa modificação. Né? Tanto que Jesus, por exemplo, a gente sabe que o perispírito dele não era igual ao nosso. Sim. Entendeu? Eu gostaria que o conhecimento espírita que a gente tem de observar a vida de Jesus. Observar assim, como o espectador observa um filme na televisão. Sabe? Observar a vida dele, notar com conhecimento espírita, ver como ele se alimentava, como ele procedia, como ele falava. Entendeu? Eu gostaria de ver isso, porque aí daria para perceber bem essa diferença de perispírito do nosso. Entendeu? Então, tudo isso é em função... É claro que eles não vão responder dessa maneira, porque não há necessidade de cutucar a onça com a vara curta, né? Mas a realidade é essa. Toda essa grosseria que acontece no nosso mundo acontece em função da imperfeição espiritual que nós temos, aí, que nós carregamos. Isso quer dizer que os espíritos mais elevados, a alimentação de recursos? Completamente. Completamente. Totalmente. Olha, a atmosfera em que o espírito vive, em mundos assim, é completamente diferente do nosso. Ele já vem com outro organismo, outras necessidades. Entendeu?
muito menos necessidades grosseiras do que nós temos aqui, e ainda não são espíritos puros, hein? Imagine você, né? São espíritos ainda em vias de alcançar essa condição, né? Mas é claro que se a atmosfera é diferente, nós precisamos de pulmão, por quê? Porque nós temos que respirar um ar grosseiro. Nós ainda precisamos respirar um ar que muitas vezes ainda dói para respirar, não dói? Dependendo da situação, né? Olha como tudo é muito grosseiro aqui. Tudo é muito grosseiro, né? Então você imagina uma atmosfera diferente, uma situação diferente, uma alimentação diferente, um nascer diferente, o desenvolvimento desse espírito completamente diferente, a maturidade alcança o espírito rapidamente, né? Qual que é a função dos habitantes de Júpiter? Lembra que está lá na Revista Espírita, de 1858? A função deles é deixar o planeta deles e vir inspirar o bem em planetas como o nosso. Olha a função deles. Tem nada a ver com a nossa. A gente inspira a guerra, a violência, o crime, a corrupção, né? São situações completamente diferentes da nossa. É claro que para eles fazerem esse deslocamento, para eles terem essa função, é claro que eles são muito mais elevados, sob todos os pontos de vista, que nós. Aí as necessidades passam a ser outras. Completamente outras. Inteiramente. Eles têm que ter uma liberdade maior. Muito maior. A capacidade de se transferir de um mundo para o outro. Em função das necessidades. Em função de desenvolver esse trabalho, de inspirar o bem, de inspirar bons pensamentos. Tudo isso muda. Quer dizer, se tivesse uma matéria grosseira como a nossa, nem pensar numa coisa dessa. Há espíritos que encarnam aqui que têm a condição de estar em dois lugares ao mesmo tempo. Bicorporeidade. O nome que Kardec dá é bicorporeidade, né? Tem essa condição. Mas eles deixam bem claro lá que só para espíritos elevados. Eles são espíritos que certamente estão aqui numa outra situação, numa outra condição, e provavelmente o perispírito não é igual ao nosso. A organização é outra, entendeu? Quer dizer, imagine você, um espírito para estar com o corpo num lugar e aparecer num outro lugar, ele precisa ser um espírito elevado. Imagina para sair de um planeta e ir no outro inspirar o bem. Dá para a gente imaginar uma coisa dessa? Praticamente fora da nossa realidade, né? Mas vamos lá. 355. Há, como indica a ciência, crianças que desde o ventre da mãe não têm possibilidades de viver. E com que fim acontece isso? Resposta: isso acontece frequentemente e Deus o permite como prova, seja para os pais, seja para o espírito destinado a encarnar. Há que se lembrar aqui o seguinte: o médico, a ciência, ela é muito limitada. Os desígnios de Deus estão muito além da ciência, porque existem aqueles espíritos, aqueles fetos acéfalos. Até houve uma discussão se eles deveriam viver, se não deveriam abortar logo na vida intrauterina, lembra disso? Até pouco tempo atrás, né? Chegou no passado, foi discutido esse assunto e tal, né? Eu li um caso naquela época de uma criança acéfala que nasceu e viveu durante 6 ou 7 ou 8 anos, uma coisa assim. E a mãe tinha verdadeira paixão, verdadeira adoração. E a criança, pela medicina, pela ciência médica, ela não passa de horas pela ciência médica. Então, os desígnios de Deus estão muito além da ciência, muito além do conhecimento do homem, né? Diga-se de passagem. Mesmo assim, tem que deixar na peste? Deixou, a mãe fez questão de deixar nascer e viveu, não lembro agora exatamente, faz algum tempo que eu li isso, eu comentei com os companheiros aqui, não sei se foi numa sexta-feira, no Livro dos Espíritos, eu não lembro. Mas a criança viveu 6 ou 7 ou 8 anos, viveu muito além da perspectiva, que a perspectiva é de horas. Se a mãe exigir que a criança nasça, de qualquer maneira, a criança, ela nasce, ela é parida e em seguida morre.
Ela é acéfala, não tem nada, não tem cérebro. Hã? Mas tem direito ao Tem direito ao aborto, se eu não me engano. Se eu não me engano, tem direito ao aborto, não tenho certeza, mas parece que tem. Porque é provado cientificamente, segundo a ciência dos homens, a ciência regular, que o espírito não tem condição de viver. E esse caso comprovou exatamente o contrário. É como os casos das pessoas que têm os aparelhos do estado vegetativo, tem um aparelho desligado, ficam 15, 20 anos com o aparelho desligado, depois uma bola com outra corda e sabem de tudo. Aí vem uns tontos falar que não existe espírito, que não existe imortalidade, como a moça que me mandou um recadinho aqui no YouTube, né? Bem, então agora me diga, como é que ela sabia de tudo se ela está em estado vegetativo, se o corpo é só o corpo e não tem mais nada? questão do corpo. Não, no caso nos Estados Unidos, isso eu li a matéria toda. Estados Unidos, uma senhora, mãe de família, 2 ou 3 filhos, uma coisa assim, entrou em estado de coma, estava ligada, estava vivendo por aparelhos, foi desligado os aparelhos, e a mãe dela ia todo dia no hospital, todo dia. Bom dia, fulano, tudo bem com você, minha querida? Tratava ela como se ela tivesse normal, sem diferença nenhuma. E contava, olha, sabe seu filho, fulano de tal, ele entrou na escola, tirou notas assim, a professora fez isso, fez aquilo, ele falou isso, falou aquilo, enfim, contava a vida da família, descrevia a vida da família, como se ela estivesse vivendo a vida da família. Depois de 15, 16, 17 anos, ou 21 anos, eu não lembro bem, ela entrou no quarto e falou, bom dia, fulana, o que aconteceu? Bom dia, mãe. Ela acordou, retomou toda a consciência dela, do ponto de vista físico, retomou, foi para casa, sabia tudo, com detalhes, porque a mãe contava detalhes. Olha, fulana pintou pela primeira vez a unha, fulano descobriu que tem pelos pubianos e tal, aquelas coisas de família que acontecem corriqueiramente, né? Fulana menstruou pela primeira vez, porque ela ficou um tempão longe dos filhos, né? Sem saber. A mãe colocando ela ao par. Ela sabia de tudo, rigorosamente de tudo. Tudo que foi descrito para ela sabia. Eu quero que esta senhora chegasse para mim e me descrevesse aí como é que ela explica, porque se do ponto de vista... Tira o espírito da história. Tira o espírito, então me explica, porque um sistema só é bom se ele é capaz de explicar todas as situações com lógica, resolver todas as questões com lógica. Me explique, por favor, porque como é que vamos explicar uma situação como essa? Não é? Então, quer dizer, a ciência médica, ela está evoluída muito. A primeira operação do Dr. Barnard, em 1966, se não me falha a memória, ou 7, no saguão do prédio dos Diários Associados, Rua 7 de Abril 230, alguém lembra dos Diários Associados? Que era do Assis Chateaubriand. O Assis Chateaubriand era dono dos Diários Associados, que era o Diário da Noite, Diário de São Paulo, os jornais chamados diários. E da Rede Tupi de televisão. Foi ele que montou a primeira televisão no Brasil. E o Assis Chateaubriand, ele foi o cara que idealizou e realizou o projeto do MASP. Depois da Segunda Grande Guerra, ele saiu pela Europa comprando tudo que era obra, porque o pessoal estava endividado, sem dinheiro, e ele chegava aqui ele conhecia o podre de todo mundo, eu sei porque eu li a vida dele, livrão assim, ó. Tem caso mesmo. Chateau, o nome do livro. Eu li esse livro e ele sabia do podre dos caras. Falou assim, ó, se você não me der tanto o projeto do MASP, eu vou entregar você na mídia. Tinha os jornais na mão, a televisão na mão, e o pessoal bancava. Entendeu? A maior parte das obras que tem, ele que chamou aquele curador do MASP, que morreu agora há pouco tempo, morreu há 2, 3 anos atrás. Esqueci o nome dele agora. Muito famoso, era diretor do MASP, era o presidente do MASP, o curador, o cara que tomava conta do MASP. Como é que é o nome dele? Está na ponta da língua. Ele que trouxe esse cara, porque ele conhecia muito, era um italiano. Glaucio, você vai lembrar o nome dele? Não sei o que, Bardo. Né? Bardo, isso, é isso mesmo. Eu também não lembro. Esse cara que conhecia muito de obras de arte, que ia com o Chateau
para a Europa e comprava lá as obras e trazia. Bom, no prédio dos diários associados tinham, acho que os primeiros 4 andares, 4 ou 5 andares, eram usados pelo complexo de diários associados. E do 4º, 5º andar para cima, era alugada as salas, e a Maca Erickson Publicidade era 5º e 6º andar, onde eu trabalhava de office boy. Então a gente passava no saguão do prédio, era um saguão imenso, dava umas 50 ou mais vezes esse espaço aqui, ó. O espaço do Centro Espírita aqui, ou mais. Então, quando o Dr. Barnard, na África do Sul, fez o primeiro implante de coração, transplante, desculpa, de coração, no prédio dos associados colocaram lá um aparelho de televisão e reproduziam o filme do transplante de coração, né? 1967, não faz muito tempo, né? Há pouquíssimo tempo atrás, do ponto de vista histórico, há pouco tempo atrás. Hoje em dia, muito pouco se transplanta coração. Tem uma série de recursos, não é isso? Os stents, tem outros recursos. Angioplastia, enfim, tem uma série de recursos aqui. E hoje em dia, operação de coração, o cara faz a operação hoje, daqui 3 dias ele está em casa. Naquela época, 2 meses no hospital, 3 meses no hospital. Quando não havia rejeição do órgão, o sujeito morria, né? Quer dizer, a gente pode dizer que, do ponto de vista técnico e da evolução, a ciência médica e todo o resto da ciência, é claro, como telecomunicações, enfim, todo o resto da ciência evoluiu muito, mas está muito atrás daquilo que precisa saber para compreender determinadas coisas. É por isso que não entende, quando uma pessoa fica em coma, retira todos os recursos extrafísicos para a pessoa, para manter a pessoa viva, a pessoa continua viva. Peraí, opa. Por quê? A ciência não explica, né? Então, tem coisas que a ciência ainda carece de muito desenvolvimento, de muito conhecimento para poder entender determinadas situações. A gente entende por quê? Porque estuda essa ciência dos espíritos, sabe o que eles explicam, sabe o que eles ensinam, está ao par disso. Eu particularmente, não tenho a menor dúvida, espero que vocês não tenham também, porque isso é uma tranquilidade, é tranquilo, é confortável viver, né, com esse conhecimento e dessa maneira, porque a gente confia na vida plenamente, confia em si mesmo e confia em Deus. Não existe coisa mais tranquila, mais confortável, mais consoladora do que a gente ter confiança no Criador. Quando Jesus falava, vinde a mim, vós que estáis aflitos e desesperados, eu vos aliviarei, porque meu fardo é leve, meu jugo é suave, exatamente isso que ele falava. Não era de outra coisa. Né? Porque os caras daquela época confiavam muito na grana e no sacerdote, mas não confiavam em Deus. O povo judeu, o povo hebreu, era um povo muito orgulhoso, muito vaidoso, muito cioso de si mesmo, até hoje. Né? Era disso que ele falava, da confiança irrestrita no Criador, que nós precisamos e devemos ter. Né? Então é muito confortável viver assim, é muito tranquilo, é muito fácil. Né? Porque para muita gente a vida é extremamente difícil. Extremamente. Eu não estou exagerando em nada, vocês sabem disso. Extremamente difícil. Há pessoas que não vivem, elas, né, masca como carro atolado, né? Não sai do lugar, mascando o tempo inteiro, gasta energia, gasta paciência, gasta tudo que tem para gastar, se estressa, né? E fica ali mascando, e não sai do lugar. Tem saúde, tem uma boa situação financeira. Tem tudo do ponto de vista físico, Fernando. Tudo. Se você analisar a vida do gasto, você fala, por que é assim? A gente não consegue compreender. Falta-lhe o essencial, né? Falta-lhe o essencial, que é a confiança no Criador, sobretudo, a confiança em si, a confiança na vida. A pessoa não confia na vida, né? O Ayrton Senna da Silva, que é nosso campeão, nosso ídolo, nosso herói, né? Que foi mesmo, estamos carentes de um Ayrton Senna, fala a verdade, né? Ele dizia, por mais previsível que o homem possa ser, ele é muito frágil, porque a vida pode acabar em 0,10 de segundo, ou seja, num décimo de segundo. E é verdade. Quando o cara enfoca a vida do ponto de vista material, a vida é nada. Se a gente focar só desse ponto de vista, a vida é absolutamente nada. Agora, enfoque do ponto de vista da sobrevivência da alma, da imortalidade do espírito, muda tudo.
A configuração muda completamente, porque se a vida é frágil, o espírito não. O espírito é forte, o espírito sobrevive, o espírito é imortal. Ele vive sempre, com ou sem corpo físico, sempre vai estar na vida. Não é confortável? É o entendimento do conjunto é que muda tudo, né? Porque você entender as coisas do ponto de vista só material, É sofrer bem. entender também só do ponto de vista espiritual, você também fica... É evidente que você não pode apenas enfocar as coisas do ponto de vista somente espiritual. Nós temos uma vida material para viver e precisamos, né, ter esse enfoque. O que Jesus se batia muito, o que ele insistia muito, ele era muito veemente, era para que nós não dessemos a importância indevida para as coisas materiais. Dessemos importância, sim, para tudo, para a família, né? Para o dinheiro, para os bens materiais, para tudo. Mas a devida e exata importância, não mais. Né? Ele conta aquela historinha que o sujeito estava com o celeiro cheio. Lembram dessa história de Jesus? O celeiro está cheio, ele diz para ele mesmo, para a sua alma, folga, fica tranquilo. Você tem comida para muito tempo. Né? Os celeiros estão cheios, os seus animais são sadios e tal, está tudo bem. E naquela mesma noite ele morre. O que adianta o celeiro cheio e os animais sadios? Né? Porque o que Jesus estava mostrando? Que o único ponto de vista dele para que ele folgasse, para que ele ficasse tranquilo, eram os bens materiais. E não são, isso não é verdade. É absolutamente. Isso é a maior mentira que o homem prega para ele mesmo, é isso. Quando eu alcançar aquele carro, eu vou ser feliz. Aí o cara alcança, o que acontece? Ele anda 2, 3 dias, essa porcaria só dá problema, não era bem isso que eu queria era cortar, não sei o que, já muda tudo. Aí quando eu alcançar aquela casa, lá no Francesco e tal, aquela mansão, eu vou ser feliz. Aí, quando alcança a casa... Aí vem PTU. Aí vem PTU, primeiro é 6 meses só, PTU vem pronto. Aí quer vender. Né? Quer dizer, tudo que é enfocado do ponto de vista somente material, e com um valor excessivo, vai ser problema mesmo, não tem a dúvida. Mas vamos lá, vamos tocar o inteiro. 356. Há crianças natimortas, que não foram destinadas à encarnação de um espírito? Resposta sim. Há as que jamais tiveram um espírito destinado aos seus corpos. Nada devia cumprir-se nelas. É somente pelos pais que essa criança nasce. Dá para entender? Todo mundo entende o significado dessa resposta na íntegra? Se é pelos pais que ela nasce, qual é a razão? Para que os pais tenham que aprender o valor. Você ficou lá 9 meses com uma criança. E faz bercinho, e arruma o quartinho, e compra roupinha. E hoje em dia o pessoal sabe do sexo da criança muito antes dela nascer. Idealiza nome, idealiza tudo. Né? Então tem a figura didática clara nessa situação. Né? Porque a gente não sabe da vida pregressa, o que o pessoal fez, né? Hoje, acho que na Zona Norte de São Paulo, uma senhora espancou uma criança de 5 anos até a morte. Até a morte. Matou a criança de pancada, porque a criança fez cocô na cama e sujou a cama. Tá? Escolheu errado, né? Hã? A criança escolheu errado. Não, porque a gente não sabe também da vida pregressa dessa criança. Não existe vítima. Nós não podemos jamais imaginar... Não, nós não podemos, não, absolutamente, nós não podemos jamais imaginar isso. Não há vítima. Não há vítima. Se ela teve uma mãe ruim, é porque certamente ou foi uma mãe ruim ou foi um pai ruim. Tem causa e consequência, você não se esqueça disso. Não existe vítima. Vítima não existe. Nós é que criamos a figura da vítima, porque a lei precisa se apegar em alguma coisa para fazer cumprir. A comparação de uma criança de 5 anos com um adulto de 25 ou 30... A mãe tem 27. Então, assim, né? A mãe, mas escuta. O que Jesus falou quando ele
ou teria falado, quando ele estava na cruz e viu o pessoal chorando a morte dele. Senhor, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Não chorem por mim, chorem por vocês, porque vocês estão no vale de lágrimas. Não, mas o fato de lembrar ou não. Se eu fiz, nossa, eu mereço coisas horríveis. Então, mas então é que tá. O fato de lembrar ou não justifica o ato, né? Porque se nós estamos na vida, nós estamos para aprender. Essa mãe devia ter intriga séria com essa criança. Séria, porque ela quebrou cabo de vassoura na criança e tal. Ela devia ter intriga séria. Deve ser inimigo fidagal dela, com certeza. Então, se os dois estavam juntos na vida, ele na condição de fragilidade e ela na condição soberana de mãe, ela devia amar aquela criança. Kardec faz essa pergunta para os espíritos: por que é que os espíritos se encarnam numa condição tamanha de fragilidade? Você já leu essa pergunta no livro dos espíritos? Ele faz essa pergunta. É muito interessante isso, né? Porque a gente fica imaginando, poxa, a criança, se ninguém der água para ela, ela morre de sede. Se ninguém der comida, ela morre de fome. Se ninguém limpar, ela morre porque ela vai ser infectada pela própria sujeira, pela própria imundície. Não é? Então, Kardec faz essa pergunta. Sabe qual foi a resposta? Você lembra da resposta? Para que os pais, a mãe, mais especificamente, desenvolva amor, desenvolva ternura pela criança. Então, é aí que tá o ponto. Encarna, reencarna ou reencarna para acertar, aparar essas arestas. O que aconteceu? Ao invés de aparar as arestas, acumulou mais problemas. Evidentemente. Não se sabe se a criança resgatou alguma coisa. Não se sabe. Mas essa mãe, com certeza, amontoa sobre a própria cabeça. Com certeza. É a mesma coisa que você ter dívida no cartão de crédito e deixar fazer o crédito rotativo. Vocês sabem quanto é que o banco cobra de juro por um crédito rotativo? Vocês sabem, não? Vocês têm ideia? Ninguém tem ideia. Quem tem cartão de crédito aqui, levanta a mão, por favor. 1, 2. Não tem cartão de crédito? Não tem cartão de crédito? Não? Mas tem ou não? Não tem. Tá bom. O cartão de crédito cobra 464% ao ano no crédito rotativo. Leia lá no teu extrato. Ao mês é 18, uma coisa assim. Hã? Ao mês é 18 ou 20, né? Uma coisa assim. Eu li lá, não sei se é 14, 18. É 18. É uma coisa assim. Mas o problema é que é juro sobre juro, né? Então é mais ou menos como se fosse o crédito rotativo de um cartão. Você acumula. Vai chegar uma hora que você vai ter que resgatar, com certeza. Por isso que Jesus dizia, né? Pagar o mal como bem. Exatamente. Exatamente isso. E também quando ele fala que a gente deve se reconciliar com os inimigos, né? Enquanto estiver a caminho com ele. Ou seja, enquanto vocês dois estiverem encarnados. E essa mãe estava em plena consciência? Com plena consciência, ela deu entrevista na televisão. Ela deu entrevista, uma boa, é claro que não, né? Está presa, né? As presas ameaçaram ela de morte, ela teve que ficar no seguro. Né? Ela teve que ficar no seguro lá por causa disso. Mas, certamente, a gente percebe que ela é consciente. Ela falou, não, eu espanquei meu filho. Eu espanquei, ele fez cocô na cama, eu perdi a cabeça e espanquei. Mas ela pede perdão, né? Ela pede perdão e não perdoa, dá um beijo nela e ela dá o depoimento normal, né? Isso também. Não entendi. O senhor viu a parte que ela fala que o menino pediu perdão pro menino, o menino falou que desculpou ela, que ela estava nervosa. Não vi. Um beijo nela. Não vi. Essa parte eu não vi, né? Mas é lamentável, né? Quer dizer, criou uma situação terrível para ela, para o esposo, parece que era padrasto do menino, não sei se o menino tinha padrasto, uma coisa assim, né? Mas é uma situação terrível para os dois, né? Mas não existe vítima, viu? Ele não é vítima nessa situação. E nem nós, olha, um palestrante espírita, amigo do seu Milton,
lá em São Paulo, não sei se na Zona Leste, foi fazer uma palestra, saiu da palestra e foi assassinado a tiros, palestrante espírita. Viu? Qualquer um de nós está sujeito a uma situação como essa, uma situação de violência. E não seremos vítimas, não, viu? Diz que era uma pessoa extraordinária, boníssimo, boníssimo. Mas vamos lá. (356A), né? Um ser dessa natureza pode chegar ao tempo normal de nascimento? Resposta: sim, algumas vezes, mas então não vive. 356B. Toda criança que sobrevive tem, portanto, necessariamente um espírito encarnado em si? Resposta: que seria ela sem o espírito? Não seria um ser humano. Os espíritos deixam cada vez mais patente que o corpo não é nada sem o espírito. Absolutamente nada. Simplesmente isso. Corpo é corpo, espírito é espírito. Jesus fala disso, né? O espírito sopra onde quer. O corpo procede do corpo, mas o espírito não. Né? Deixa bem claro isso. 357. Quais são, para o espírito, as consequências do aborto? Para o espírito que está encarnando. Né? Resposta: uma existência nula e a recomeçar. Para o espírito que está encarnando, ele simplesmente tem anulado a sua existência e tem que retomar essa existência. 358. O aborto provocado é um crime, qualquer que seja a época da concepção? Resposta: há sempre crime quando se transgride as leis de Deus. Está patente, né? Está claro, né? Bem claro. E neste aspecto, o Brasil ainda é um país conservador nesse aspecto, mas que parece que está na intuição do povo brasileiro esta afirmação dos espíritos, não é isso? Embora a gente saiba que de maneira ilegal acontecem muitos abortos de maneira precária, a mãe acaba morrendo e tal. Quer dizer, mas de qualquer maneira é uma transgressão à lei de Deus e, consequentemente, um crime. Uma clandestinidade. Tem toda uma clandestinidade e uma indústria. A indústria do aborto que rende muito dinheiro. A mãe ou qualquer pessoa cometerá sempre um crime ao tirar a vida à criança antes do seu nascimento, porque isso é impedir a alma de passar pelas provas de que o corpo devia ser o instrumento. Aqui também a gente pode fazer aqui o seguinte parênteses. Eu lembro, um tempo atrás, entrou em votação a aprovação da lei do aborto. Não sei se foi ano passado, retrasado, eu não lembro quando foi. Acho que parou essa discussão agora, ou estão querendo retomar, uma coisa assim, quando aquela mulher do Suplicy, a Marta, estava lá, ela sempre agitava essa questão, agora parece que deu um tempo. Mas, de qualquer maneira, naquela época, eu vi o depoimento de uma senhora e da mãe dela, a avó da criança. Ela foi estuprada. E ela engravidou do estupro, né? E ela decidiu ter a criança, porque no estupro é permitido o aborto legalmente, a lei permite, faculta essa possibilidade. Ela decidiu ter um menino e declaração dela e da mãe: é a alegria do nosso lar. Nós não saberíamos o que fazer, que alegria nós teríamos se não fosse essa criança. Você não padre lá de Brasília, ele levou crianças nascidas de estupro, levou uma meia dúzia para o Congresso. Para ver se você tem alguma anomalia neles, ver se é algum ser de outro planeta, alguma coisa. Só se crianças lindas, saudáveis, aí veio as mães, tudo, e era feliz, todas elas felizes com os filhos. A única coisa que precisaria ser feito, e muito bem feito, era instituir uma lei onde o abortista, o médico, aborteiro, e a mãe
que estivesse fazendo um aborto clandestino pegasse em prisão perpétua. Na minha opinião. Já que não vai aprovar o aborto, que fosse assim, porque na clandestinidade não só matam o feto, matam a mãe também. Ou então anula a mãe como mulher, porque destroem o útero, destroem todo o aparelho dela, né? E ela não tem mais condição nenhuma de ser mãe. Mas aí eu vou um pouquinho. Mas se a mulher não procurou mesmo. Tá bom, então toda mãe que tomasse essa decisão e fosse contra a lei, que não fosse só julgada pelo crime, mas fosse julgada severamente. Severamente, com toda a severidade. Não com pena de morte, não, com pena de vida. Né? Fosse julgada severamente ela e o aborteiro, o médico, porque o médico ele jura salvar vidas, não tirar vidas. Né? Deviam ser julgados com a severidade da lei e colocado. Você colocaria meia dúzia em prisão perpétua, não precisava mais do que isso. A mulher não foi o médico, mas se o médico tivesse consciência, ele não estaria. Evidente? Evidente? Se alguém te pergunta, se alguém procurar, qualquer um de nós aqui, falar, estou querendo me suicidar, a gente fala, não, suicida mesmo, eu te ajudo? Não. Evidente? Nós vamos fazer todos os esforços possíveis e imagináveis para destituir a pessoa da ideia. Não é? É o que o médico deveria fazer. Né? Não faça isso, né? Procure arcar com a responsabilidade de mãe. Nós temos que considerar o lado moral das coisas, porque o médico é imoral, completamente imoral o médico que age dessa forma. Não tem condição de criar a adoção, meu filho. Evidentemente. Quantas mães aí querendo ele não pode ter? Evidente, é claro, é evidente. Não tem sentido, né? Não tem desculpa. E outra coisa, do ponto de vista espiritual, olha o que a pessoa está amontoando sobre a própria cabeça. Já imaginaram quanto uma mulher, ou espírito, que encarna como mulher, porque nós podemos também encarnar como mulher, o homem pode encarnar como mulher, a gente não sabe qual vai ser a próxima encarnação, qual é a nossa necessidade. Né? O quanto esse espírito está adquirindo de débitos, né, para com a própria consciência, se é uma transgressão à lei de Deus, e se essa transgressão é considerado crime, poxa, não há nem o que pensar, né, em cometer uma coisa como essa, ou ser conivente com uma situação como essa. Não sei se vocês lembram, em 1972, mais ou menos, não sei, talvez vocês não vão lembrar, mas saiu na revista O Cruzeiro, nem existe mais, né? O Cruzeiro, uma reportagem quando a França aprovou a lei do aborto lá. E tinha uma matéria que dava umas 3 ou 4 páginas, viu? Uma matéria extensa sobre isso. Então, eu li essa matéria e fiquei estarrecido. Na época eu já era espírita há muito tempo. Fiquei estarrecido, porque lá contava o seguinte: a lei era aprovada para aborto até ao 3º mês de gravidez. Até o 3º mês, o que parece que é comum entre aqueles que aprovam o aborto. Muito bem. Eles abortavam criança com 7, 8 meses. E o Cruzeiro foi lá e fotografou, viu? Tá? Isso não é clandestinamente, não. Faziam isso dentro da lei. Quer dizer, é claro que se burlava a lei ali de alguma maneira, mas em consultórios, onde era permitido fazer, legalizado, está autorizado pelo governo e tudo. Pegava essa criança, colocava numa mesa de mármore, fria, portanto, e a criança ficava chorando ali até morrer. Depois pegava essa criança e todos os fetos que eram retirados e vendia para a indústria de cosméticos. Estava lá, eu não sei se havia algum exagero na matéria, o que havia, né? Mas estava lá, era uma revista altamente confiável, não é, Glaucio? Era uma revista tipo Veja hoje, eu acho que até mais confiável do que a Veja. Né? Chegava para fazer o parto, então, e depois deixava morrer. Deixava lá morrendo, deixava lá, largava lá, a míngua lá, morria a míngua. Né? E depois vendia para a indústria de cosméticos, porque a carne é muito macia, né? E usava para fazer cosméticos. Eu fiquei pensando, essas mulheres pagam uma fortuna nesses cosméticos franceses, né? Passa na cara, não sabe que está passando bebê no olho. Tá bom? É de estarrecer, não é?
É de estarrecer. Olha, eu fiquei arrepiado quando eu fiquei arrepiado quando eu li, viu? Não é brincadeira, não. Eu fiquei uma matéria da revista O Cruzeiro. O Cruzeiro é uma manchete, mas acho que é o Cruzeiro. De 1972, 73, mais ou menos nessa faixa, por aí. Vamos lá. 359, é isso? É. 359. Nós acabamos de ler a resposta da 358? Já, né? 359. No caso em que a vida da mãe estaria em perigo pelo nascimento da criança, há crime em sacrificar a criança para salvar a mãe? Resposta: é preferível sacrificar o ser que não existe a sacrificar o que existe. Quer dizer, então a lei do homem bate rigorosamente com essa situação, né? E toda vez que há periclitação da vida da mãe, se dá preferência, a primazia é da vida da mãe, né? O bebê é retirado e a primazia é da vida da mãe. Quer dizer, bate rigorosamente com isso. 360. É racional ter pelos fetos o mesmo respeito que se tem pelo corpo de uma criança que tivesse vivido? Resposta: em tudo isto, vede a vontade de Deus e a sua obra, e não trateis levianamente as coisas que deveis respeitar. Por que não respeitar as obras da criação, que às vezes são incompletas pela vontade do Criador? Isso pertence aos seus desígnios. A que ninguém é chamado a julgar. Então devemos sim ter respeito pelos fetos. Tanto respeito pelos franceses que colocavam lá os bichinhos para morrer, até à toa lá a língua, né? Item 3. Faculdades morais e intelectuais. 361. Pergunta: de onde vem para o homem as suas qualidades morais, boas ou más? Resposta: são as do espírito que está nele encarnado. Quanto mais puro é esse espírito, mais o homem é propenso ao bem. Então é uma qualidade, né? Moral é uma qualidade. 361. Parece resultar daí que o homem de bem é a encarnação de um bom espírito, e o homem vicioso a de um mau espírito. Resposta: sim, mas dize antes que é um espírito imperfeito, pois de outra forma você poderia crer nos espíritos sempre maus, a que chamais demônios. Todo espírito é suscetível da mais perfeita situação, da situação mais perfeita possível, que é do espírito puro. Portanto, é sim a encarnação de um homem vicioso, é sim de um espírito mau, mas não de um espírito apenas mau, um espírito imperfeito, que um dia chegará com certeza à perfeição. Só vai estar assim momentaneamente. 362. Qual o caráter dos indivíduos que se encarnam os espíritos brejeiros e levianos? Aqui o tradutor, que é o nosso querido professor, José Herculano Pires, ele coloca aqui uma nota interessante. No original, Esprit, Follet et Léger. Alguns traduzem por duendes, porque em francês, Esprit Follet é duende. No caso presente, porém, o acréscimo do adjetivo léger e a própria sequência do assunto parecem dar razão à nossa tradução. Então, ele tem esse cuidado, né? Por isso que a tradução dele é uma tradução que eu gosto bastante, porque às vezes cuidado do professor em explicar, né? Por que ele traduziu dessa maneira. Porque toda tradução sempre, na tradução mesmo, se perde alguma coisa, lamentavelmente. Mas, de qualquer maneira, está mais para espírito brejeiro e leviano. Isso que não foi doente. Hã? Se você põe duende, a coisa tende para o místico, né? E aqui não tem nada de místico, né? São espíritos ainda imperfeitos que estão nessa condição
de leviandade, né? De brejeirice. O cara brejeiro é aquele cara inconsequente, aquele cara irresponsável, aquele cara que, né, tá ali brincando com a vida. Como tem muitos, né? Tá cheio. Exemplos mil aí. Hã? Inconsequente. Exemplos mil aí de gente assim. Eles aqui são estouvados, espertos e algumas vezes seres malfadejos. Na realidade, eles são mais estouvados do que malfadejos, porque são inconsequentes. Não, às vezes gera algum mal, mas não gera por decisão, não gera porque ele queria que aquilo tomasse aquele rumo, aquele caminho, né? Porque o espírito em si, por essência, ele é bom, né? Mas como o espírito, na sua evolução, ele passa por muitas situações, né? Ele, muitas vezes, ele está numa situação de responsabilidade, de consequência, e do jeito que aparece, ele chuta. A bola está pingando na frente dele, ele chuta, não quer nem saber, né? E é onde a coisa toma, às vezes, rumos inesperados. É fácil da gente perceber isso. Você entra, por exemplo, muitas vezes na casa de uma pessoa e você vê tudo em ordem, tudo nos seus lugares, a casa limpa, organizada. Eu não estou falando de riqueza, eu estou falando de ordem e disciplina. Não é? O que significa isso? Respeito por aquilo que a vida lhe deu. Não é? Não importa se é um palacete ou se é um barraco de favela, não. Porque eu entrei em barraco de favela, que a mulher molhava o chão de terra, passava, como é que fala, aquele vermelhão, e encerava e lustrava. E você não diria que era terra. Olha o respeito. E no armário de madeira que ela fez na parede, ela recortou o jornal, sabe aquele recorte que a gente faz no jornal? E tudo enfeitado com o jornal. As filhas, todas tomadas banhos, cabelos penteados. Ela confidenciou para a gente que ela não saía da casa dela. O marido saía para trabalhar, ela ficava tomando conta das filhas e ficava naquele pedacinho de chão ali e não saía de casa. Olha o respeito que ela tinha por aquilo que a vida lhe deu. Não interessa, viu, Orlando, se é pouco ou se é muito. Porque eu já fui em casa de rico aqui em Jaú, que minha filha era colega de escola, e a casa fedia. E casa rica, viu? Casa bonita. Hã? Entendeu? Então, aí fica claro, fica patenteado qual é o nível espiritual dessas pessoas. Porque não é apego ao bem material. Não é isso, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando do respeito que nós temos que ter. Quem não sabe usar não tem o direito de ter. Essa é a minha concepção. Essa é a minha maneira de ver as coisas. Por isso que uma coisa chega em bom estado na minha mão e sai melhor do que quando chegou. Porque eu tenho respeito pelas coisas. A gente tem que ter esse respeito. É necessário ter esse respeito. Porque estragar, jogar fora, quebrar, qualquer um sabe fazer. Não precisa ciência nenhuma, não precisa cuidado nenhum. Né? Então é desses espíritos aqui que a gente, mais ou menos, por esta resposta, a gente pode identificar, né, que são espíritos que ainda não se aperceberam da importância da vida, porque viver bem significa desencarnar bem. Não é isso que os espíritos respondem? Viva bem para poder morrer bem. Né? Vamos lá. 363. Os espíritos têm paixões estranhas à humanidade? Resposta: não. Se assim fosse, vós também as teríeis. Os espíritos nada mais são, os homens nada mais são que os espíritos encarnados ou reencarnados, né? 364. É o mesmo espírito que dá ao homem as qualidades morais e as da inteligência? Resposta: seguramente que é o mesmo, e na razão do grau que tenha chegado. O homem não tem em si dois espíritos. Consequentemente, moralidade e inteligência são qualidades do espírito, não é? E não do corpo, e não do homem. Foi uma pergunta inteligente. Inteligentíssimo? Bom, Kardec poderia dizer, pode ter moral, mas
Pode ser uma coisa diferente da outra. Kardec, até como jogador de futebol, meu irmão. Oi? Joga bem, sim. 365. Por que os homens mais inteligentes, que revelam o espírito superior neles encarnados, são, às vezes, ao mesmo tempo, profundamente viciosos? Uma pergunta que todo mundo se faz. Olha, é raro uma pessoa vir numa palestra de sexta-feira e não fazer essa pergunta, não da mesma maneira que Kardec, mas de maneira similar. É raro, viu? Por que tem tanta inteligência e não usa essa inteligência em favor de si mesmo? Tem vício, é apegado aos bens materiais, não tem moralidade, não se preocupa com o próximo. É mesmo, a pergunta, o sentido é o mesmo, né? Resposta: é que o espírito encarnado não é bastante puro. E o homem cede à influência de outros espíritos ainda piores. O espírito progride numa marcha ascendente insensível, mas o progresso não se realiza simultaneamente em todos os sentidos. Num período, ele pode avançar em ciência, num outro, em moralidade. 366. Que pensar da opinião segundo a qual as diferentes faculdades intelectuais e morais do homem seria produto de outros tantos espíritos diversos, nele encarnados, tendo cada qual uma aptidão especial? Era uma teoria que havia no tempo de Kardec, viu? Que no homem haveriam vários espíritos, cada um com uma aptidão. Um inteligente, outro com moralidade, outro com facilidade para determinadas situações e tal. Havia teorias nesse sentido. Vou ler de novo a pergunta. Que pensar da opinião segundo a qual as diferentes faculdades intelectuais e morais do homem seriam o produto de outros tantos espíritos diversos nele encarnado, ou seja, mais de um espírito, tendo cada qual uma aptidão especial. Está muito frio para você? Não. Não? Alguém está com frio? Está com frio? Não? Yara? Se o senhor não falasse isso, não ia entender a pergunta. Como? Se o senhor não falasse isso, não ia entender a pergunta. Cada época, né? Ficou claro para todo mundo a pergunta? Tá bom. Resposta: refletindo-se a respeito, reconhece-se que é absurda. O espírito deve ter todas as aptidões. Para poder progredir, necessita de uma vontade única. A vontade é um atributo do espírito. Se o homem fosse um amálgama, ou seja, a reunião de vários espíritos, ou vários tipos de espíritos num único corpo, essa vontade não existiria e ele não teria individualidade. É claro, cada um tenderia para uma direção, né? Eu tenho tendência, eu sou espírito encarnado nesse corpo, eu tenho tendência para moralidade, eu vou impedir o outro ter tendência para intelectualidade, não é? Porque a minha tendência é para aquela. Então o homem em si, como individualidade, não existiria e não teria uma vontade, teriam várias vontades dirigindo ele em várias direções diferentes. Como? Ele falou. Nossa, ele não, todos eles, por todos os que habitariam o mesmo corpo. Já pensou uma mulher com vários espíritos, com um só, já tem várias vontades, você imagina. Meu Deus do céu. Meu Senhor. Vamos lá. Com certeza ele come só. Ou daria, viu? Porque ele dobrava. Se o homem fosse uma amálgama de espíritos, essa vontade não existiria e ele não teria individualidade, pois na sua morte todos esses espíritos seriam como um bando de pássaros escapados da gaiola. O homem se queixa muitas vezes de não compreender algumas coisas, mas é curioso ver-se como ele multiplica as dificuldades. Quando tem em mãos
uma explicação muito simples e natural. Isso é, ainda, tomar o efeito pela causa. Fazer com o homem o que os pagãos faziam com Deus. Ele está fazendo aqui um paralelo, né, entre os deuses pagãos e esta questão de vários espíritos no mesmo corpo. Porque lá havia o deus do plantio, o deus da colheita, o deus do sol, o deus da lua, o deus da chuva, o deus disso, o deus daquilo, porque eles entendiam que um deus só não daria conta de tudo. Teriam que haver vários deuses, né? Então, eles criaram vários deuses, porque até o deus Baco lá, que era o deus do álcool, que o sujeito ingeria álcool ficava alegre, quando não estava com álcool na cabeça, era taciturno, era sério, era brabo, era, né? Então, tinha que ter um deus no álcool, porque como é que o cara fica alegre quando ingere álcool? Olha o pensamento, né? O pensamento do pessoal, né? Era desse jeito. Então, não é possível, né? Porque não haveria individualidade, como não existiria Deus se ele não fosse único, né? Eles criam em tantos deuses quantos fenômenos do universo, mas, mesmo entre eles, as pessoas sensatas não viam nesse fenômeno mais do que efeitos, tendo por causa um Deus único. Explicação de Kardec a essa resposta. O mundo físico e o mundo moral nos oferecem a respeito numerosos pontos de comparação. Acreditou-se na multiplicidade da matéria, enquanto o exame se detinha na aparência dos fenômenos. Hoje compreende-se que esses fenômenos, tão variados, podem não ser mais do que modificações de uma matéria elementar única. E hoje, mais do que nunca, os cientistas sabem disso. Hoje, os cientistas os físicos, estão muito mais próximos dessa ideia do que na época de Kardec, né? A matéria, ela tem uma única origem. E não tantas origens quanto matérias ou tipo de matérias existentes. Quer dizer, se a matéria tem uma origem, o que dirá o espírito? Não é? É um raciocínio lógico. Não tem sentido para que haja muitos espíritos encarnados no mesmo corpo. As diversas faculdades são manifestações de uma mesma causa, que é a alma, ou do espírito encarnado, e não de muitas almas, como os diferentes sons dos órgãos são produtos de uma mesma espécie de ar, e não de tantas espécies de ar quantas forem os sons. Desse sistema resultaria que, quando um homem perde ou adquire certas aptidões, certas tendências, isso significa que outros tantos espíritos o possuíram ou deixaram, o que o tornaria um ser múltiplo, sem individualidade e, consequentemente, sem responsabilidade. Isto, além do mais, é contraditório pelos tão numerosos exemplos de manifestações em que os espíritos provam sua personalidade e sua identidade. Né? Kardec entrevista milhares de espíritos, né? E os espíritos sempre demonstram claramente que pensam de forma única, que têm opiniões próprias, consequentemente são individualidades, o que não poderia ser diferente do homem, porque o homem é apenas um espírito encarnado. Quer dizer, não há razão para que um homem que tenha múltiplas aptidões tenha em si encarnado múltiplos espíritos. Que a vontade é uma só. Ele desenvolve essas aptidões ao longo das milhares de encarnações, de existências, né? Desenvolvendo o seu próprio ser, a sua própria inteligência. Então não há razão para esse pensamento. É um pensamento que é totalmente ilógico. Kardec o coloca como discussão aqui, mas pelo fato de que naquela época havia esse pensamento. Significa que ter várias vidas com conhecimento. Com certeza. Não há outra razão, viu, Orlando? Não há outra razão. Tá? Nós precisamos, para chegar lá, você imagina, nós temos milhões, talvez trilhões de encarnações.
muitas encarnações, porque até você chegar num mundo como o nosso, onde a inteligência é desenvolvida, a moralidade nem tanto, mas a inteligência é desenvolvida ao ponto de nós atingirmos a condição tecnológica que nós atingimos nos dias de hoje, não é numa encarnação que você faz isso, nem 2, nem 3, nem 10. Né? Eu tenho 62 anos de idade e sou um pouquinho menos burro quando eu tinha 10. Numa encarnação você aprende muito pouco. Ou quase nada, depende daquilo, das exposições que você tem, das oportunidades, das circunstâncias. Depende de muitos fatores. Né? Uma mulher, por exemplo, que encarna para cuidar de uma família, né? Ela aprende com a experiência da vida. Né? Mas ela vai desenvolver o quê? Ternura, amor, gratidão, compreensão. Vai desenvolver mais o lado intelectual, ou o lado moral, do que o lado intelectual. Ela vai precisar de uma encarnação onde ela desenvolva o lado intelectual, porque a circunstância da vida apontou naquele sentido. Ela precisava. Imagina você num mundo como o nosso, num planeta como, desculpe, num país como o nosso, né, onde o sistema da família que é patriarcal, ou seja, o pai e a família, né, onde as mulheres tinham 15, que minha avó teve 15 filhos. Né, que oportunidade teve essa senhora de desenvolver-se intelectualmente? Mas era uma mulher experiente. Ela tem experiência da vida. Ela cuidava dos filhos, ela amava os filhos, ela deu disciplina, ela deu bons exemplos, né? Então, certamente desenvolveu-se muito mais no campo da moralidade do que no campo da intelectualidade. Com certeza, né? Então, vai precisar de uma outra encarnação onde ela venha a desenvolver-se mais intelectualmente do que moralmente, para poder equilibrar a balança. Não é assim? Então, fica claro aí que nós precisamos de muitas, infinitas encarnações para desenvolver a inteligência que nós temos hoje. Ponto. Imagine você um espírito que está em Júpiter. Imagine você um espírito puro, que compreende a criação, que entende a criação. Imagine o grau de desenvolvimento de um espírito desse. E quantas encarnações ele não vivenciou, quantas experiências ele não vivenciou, para poder desenvolver todas essas aptidões. E é assim que se faz. Né? Isso a própria natureza demonstra. Né? A própria natureza, o dia a dia, as plantas, os animais, né? As crianças, né? O nosso cotidiano, nós mesmos, como pessoas, como individualidades, né? Somos provas disso. Né? Às vezes você não tem, às vezes uma circunstância da vida desenvolve uma aptidão que o cara não sabia que tinha. Não é? Um cara tem um acidente qualquer e tal, e depois ele começa a fazer uma coisa qualquer por distração, ou por terapia mesmo, e ele, eu sou bom nisso, eu não sabia que era bom nisso. E acaba desenvolvendo uma aptidão que ele não sabia que tinha, ou então que ele desenvolveu em função daquela circunstância. Chega a pular algumas encarnações, quando aprendendo uma só, que a gente poderia, se não aprendesse, teria que passar por algumas encarnações. Depende da vontade do espírito. A vontade é determinante, Orlando. A vontade, a determinação do espírito é fundamental. É possível aprender várias aptidões numa encarnação só? É possível. É possível. Depende do seu empenho. Eu citei aqui na sexta-feira passada a questão do dentista que nós conhecemos, que é amigo nosso, Luiz Humberto de Pádua. O Luiz contou para mim. Ele chegava a ficar 2, 3, 4 dias acordado seguido, dia e noite, para poder fazer o curso de dentista, de odontologia. Ele fez esses cursos de Uberlândia, Uberaba, uma coisa assim. Né? Você imagina, são poucos que fazem isso. São poucas pessoas que se dedicam a esse ponto. Ele precisava trabalhar no período que ele podia trabalhar para poder se dedicar ao estudo, para poder ter dinheiro para se dedicar ao estudo. Ele não tinha pai e mãe que bancava, não. O pai e a mãe eram pobres. Então, o que demonstra um espírito como esse? Vontade, determinação. Não aprendeu com isso. Entendeu? Então, é sempre isso, viu, Orlando? É sempre isso. O uso da vontade, da inteligência e do pensamento. É esse círculo virtuoso que vai fazer do espírito aquilo que ele é ou aquilo que ele não é. Porque o não uso ou o mau uso desses atributos vai dificultar a vida dele. Vai dificultar a evolução dele. Por isso que a cada um de nós é facultado
essas três qualidades, e a cada um de nós é possibilitado, ao longo da nossa existência, o uso dessas faculdades. Mas tem gente que tem preguiça, não tem? Eu não leio, não quero saber de ler, não quero saber, tenho raiva de quem sabe. Não sei, não quero saber, tenho raiva de quem não é assim. Cansei de ouvir isso já. Entendeu? Enquanto o outro fala, não, peraí, o que você falou mesmo? Repete para mim. Pergunta 2, 3 vezes, até poder entender aquilo que o outro está falando, né? Para poder sugar o conhecimento do outro, né? Aproveitando o que o outro tem de bom para poder enriquecer a própria vida, a própria existência. Olha a diferença entre uma situação e outra, né? Tem gente que não dá nem ouvido. Não, para mim é assim, é desse jeito, não quero saber. Quando faz um mau uso, numa encarnação, ele pode perder essa faculdade adquirida, então. Vamos supor, tem uma questão que fala sobre obras de arte, música, essas coisas, aptidão, esse conhecimento. Mas se depois ele fizer mau uso, ele pode ficar esquecido, adormecido naquela faculdade. Não esquecida, adormecida. Esquecida nunca. Tudo que você adquire ao longo das diversas encarnações é propriedade sua. É propriedade, ninguém que toma. Ninguém toma isso do espírito. O que acontece normalmente é que aquilo fica esquecido temporariamente, porque senão atrapalharia nas experiências que ele tem que viver como encarnado. Então fica lá retido, está lá retido em você, aquele conhecimento, aquela aptidão, fica lá retido temporariamente, mas no desencarne ele vai tomar posse dessas suas aptidões com certeza. Entendeu? Tem que adquirir humildade, por exemplo. Então, aquilo que é da parte nobre dele, aquilo que poderia exaltar o seu orgulho, a sua vaidade, a sua prepotência, fica esquecido. Eu tive aqui em Jaú uma experiência com uma pessoa, quando eu criei uma empresa aqui em Jaú, chamava-se Maprical. Era a abreviatura de matéria-prima para calçado. Eu vendia matéria-prima para calçado, quando eu mudei para cá, 32 anos atrás. E eu procurei uma pessoa para fazer o logo da empresa. Naquela época a gente não tinha facilidade do computador. Se eu tivesse o computador, eu faria eu mesmo. Como eu fiz vários já, não são muito bons, mas pelo menos você não gasta nada. Então eu procurei essa pessoa e o sujeito era um desenhista exímio, viu? Ele é um exímio desenhista. Negro, piche de negro. O cara era azul, então eu lembro que era. Era um jovem dos seus 20 e poucos anos, 20 anos, 22 anos, mais ou menos, no máximo. Mas se você via aquele garoto, aquele rapaz, falar da vida, você não acreditava. Ele tinha raiva da vida. Raiva. Bronca da vida. Eu não sei porque eu nasci nessa condição. Eu não gosto de ser pobre, eu tenho ódio de ser pobre. E olha, ele imprecava contra a vida. E ali, eu já era espírito, então você fica, né, fazendo análise, né? Olha, quem deve estar encarnado? Certamente algum dos barões do café, né? Que tinha ojeriza de negro, que tinha raiva de negro, que deve ter espancado muito negro, fazendo pontaria, né, nas nádegas de muito negro por aí, entendeu? Que está encarnado hoje nessa situação e que não se conforma com aquilo de hipótese alguma. Mas se você visse ele desenhar, você falava, não é possível. Sem curso, sem nada, uma aptidão natural. Entendeu? Então é assim. Quer dizer, ele estava numa situação, numa condição social que certamente não era do espírito, o espírito está habituado com outras coisas, e lamentavelmente aquela situação, uma estava interferindo na outra, porque ele não se acertava com a vida. Eu não sei o que fez aquele rapaz levou, mas ele não se acertava com a vida, ele não aceitava a vida que ele tinha. É muito interessante isso. Então é bom que esteja mesmo adormecido. Totalmente esquecido. Que a gente foque no objetivo, que é para sair da encarnação melhor do que a gente entrou. A gente está mesmo na... Nós íamos começar a 367, né? Então vamos anotar aqui o item 5, então, influência do organismo. Hoje é dia 2/3/2015, para nós retomarmos no nosso próximo encontro.
eu imagino, eu tenho essa visão, de que nós somos verdadeiras enciclopédias ambulantes. Verdadeiras. Verdade mesmo, viu? Isso aqui não é... E eu não falo isso porque isso é mérito, não. Eu acho que isso é demérito. Porque se nós utilizássemos o conhecimento de forma positiva, nós seríamos verdadeiras compêndios de conhecimento ambulante, usando isso a nosso favor. Né? No entanto, a gente é obrigado a deixar esse conhecimento de lado para poder adquirir aquilo que a gente ainda não adquiriu. Mas, certeza, somos enciclopédias ambulantes, com certeza. Imagina o conhecimento de milhares de encarnações que nós vivemos. Querendo ou não, você adquire conhecimento que não há como não adquirir. Por mais indolente que a pessoa seja, ela sempre aprende alguma coisa, né? Muito bem. Alguém quer fazer alguma colocação, fazer alguma pergunta, ou podemos encerrar? Por que você está me olhando assim? Você está admirando. Admirando? Tá bem. Sou casado. Vamos fazer a nossa prece de encerramento, então. Vamos elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, o nosso mestre, modelo e guia da humanidade. Juntos com Jesus, vamos nos dirigir ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo imensamente pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome para discutirmos as questões propostas nesta noite. Pedimos humildemente, Senhor, bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo para que nós possamos trabalhar no limite de nossas forças e dignificar a vida. Ajuda-nos ainda, Senhor, dá-nos a coragem necessária para honrá-la por um profundo e sincero respeito ao nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de toda a sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos dessa noite.